A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós daremos continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer desde já o irmão Alexandre, o irmão Joel, o irmão Hélio, os pastores pela oportunidade. Nós trataremos da lição 13. A lição 13 tem por título Corações Aflitos e ele está registrado em João. Nós vamos continuar o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14. Esse tema de corações aflitos é um tema muito real e para os dias de hoje, né, nós temos vivido momentos de grandes dificuldades e interessante esse tema ter caído justamente nesse tempo. Nós glorificamos a Deus porque a sua palavra é viva e ela é poderosa. O Evangelho de João, no capítulo 14, João vai tratar de alguns assuntos muito ricos, irmãos, na palavra do Senhor. Grande ensinamento tem esse capítulo também. Né? Nós vamos fazer assim, vamos dividir os temas, não farei a leitura inteira do texto, vou deixar para que os irmãos possam fazê-lo em casa, tá? Totalmente o texto. Porém, nós vamos então pegar por tópicos e vamos tocar nos versículos conforme for sendo tratados. A primeira pergunta que nós podemos fazer nessa noite é a seguinte: se uma pessoa muito importante em sua vida dissesse que em breve morreria, que demonstrações de amor você lhe daria? Você ficaria triste ou angustiado? É uma pergunta um tanto pesada, não é? Porque muitos de nós, eu acredito que já sentiu o peso, a dor de perder alguém, de saber que essa pessoa partiria em algum momento. Então a gente vê que é um cenário de dor mesmo. E é interessante que aqui, quando Jesus vem trazer essa palavra no Evangelho de João, João registrando essa passagem, ela vem depois de uma sequência de fatos, de um cenário que já estava acontecendo ali, em Jerusalém. E era um cenário que eu estou chamando aqui de cenário de tribulação. Então, pensar em que alguém que você ama vai embora, vai se despedir de você, ou que você sabe que dali um tempo você não verá mais, é algo que angustia, que deixa qualquer pessoa triste. E aí nós vamos fazer uma recapitulação bem rápida aqui dos capítulos anteriores, do que estava acontecendo ali. Então, na nossa introdução, a gente tem um dilema geral que estava ocorrendo. Os principais sacerdotes e fariseus, eles tramavam a morte de Jesus. Nós ouvimos isso na lição em João capítulo 11, do versículo 47 a 57. Então, nesse cenário, os discípulos que estavam ali participando da vida de Jesus, com Jesus, eles sentiram, perceberam as coisas que estavam ocorrendo. E o mestre sabia que os sacerdotes, os fariseus, estavam tramando contra ele. E isso nós vemos registrado nessa passagem. Depois nós temos registrado também que mesmo Jesus tendo feito muitos milagres, mesmo Jesus tendo dado ensinamentos profundos aos hebreus, àquelas pessoas que estavam ali, os judeus ainda permaneciam incrédulos, irmãos. E nós vemos isso registrado em João, no capítulo 12, do versículo 37 ao 43, que também já foi ensinado durante esses dias. E aí nós vemos que se cumpre a profecia de Isaías, no capítulo 53, versículo 1, e no capítulo 6, versos 9 e 10. Então, mesmo que eles tivessem visto milagres, mesmo que eles tivessem participado, mesmo que muitos tivessem acompanhado a trajetória do ministério de Jesus, ainda a palavra do Senhor nos revela que nem todos tinham crido, nem todos estavam com a sua fé em Jesus.
Depois nós temos mais um cenário. Jesus havia confrontado os discípulos quando no capítulo 13, do versículo 1 ao 11, Jesus aparece lavando os pés dos discípulos. No capítulo 13, ele diz aqui: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha que estava cingido. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. E disse Pedro: nunca me lavarão os pés, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Jesus declarou: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então o orgulho daqueles discípulos tinha sido tocado por Jesus. Então nós vemos nesse quadro, nesse cenário, que os discípulos durante aqueles dias, durante aquela semana, estavam passando por momentos diferentes e confusos, inclusive. Depois Jesus anuncia que há entre eles um traidor. Inclusive quando ele disse sobre lavar os pés, a cabeça, que nem todos estavam limpos. Mas agora Jesus faz um anúncio. E ele diz lá no capítulo 13, do verso 21 ao 30, que entre eles havia um enganador, havia um traidor, e nós sabemos que esse traidor é Judas Iscariotes. Foi uma discussão na semana passada a respeito do assunto, mas o que importa, irmãos, entendermos agora é que tudo isso trouxe um conflito, um cenário de conflito, um cenário de angústia para os discípulos, que vinha se acumulando conforme tudo isso ia ocorrendo na vida deles ali com Jesus. Então, depois Jesus faz mais um anúncio. E esse anúncio é o que introduz a nossa lição de hoje. Jesus anuncia que partirá e dessa vez eles não poderiam segui-lo. Pedro se dispõe, inclusive, a dar a própria vida. Porém, Jesus diz que ele o negaria 3 vezes. Então, isso está registrado aqui em João, capítulo 13, do versículo 33 ao 38. Eu vou ler com os irmãos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós, outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Depois, no versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, irmãos, diante desse cenário, diante de toda essa situação que eu intitulei como uma situação de tribulação, em que eles estavam participando e assistindo a trama contra Jesus, os seus orgulhos sendo tocados pelo Mestre, em que eles sabem que há entre eles um traidor, em que o Mestre anuncia sua partida, e ainda que eles não poderiam segui-lo para onde o Mestre estava indo. Tudo isso gerou questionamentos, tudo isso gerou perguntas. Então, nós vamos, nesta hora, entrar no estudo a respeito do que vem Jesus então falando no capítulo 14, onde ele vai iniciar a palavra dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse cenário trouxe aquelas pessoas, aos discípulos, uma turbulência. Eles começaram a se sentir turbados, irmãos. E turbado é algo que é muito comum na vida das pessoas. Jesus é aquele que tem resposta, irmãos, em toda tribulação. Quando o coração está turbado e as suas ações são de alguém que está perturbado. Alguém que está turbado, ele está aflito, ele está, muitas vezes até, ele pode chegar a ter a ação de não ter juízo diante de uma situação, por causa do desespero, o medo, a angústia, a ansiedade, querer tomar uma atitude, praticar coisas que vão trazer, ele acha que vai trazer um resultado, que vai dar uma resposta, mas que pode ser que não aconteça. Então, diante desse cenário, nós vemos que o próprio Jesus tinha passado estava sentindo também o seu coração turbado. Nós vemos lá no capítulo 12, no versículo 27, ele disse assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus também sentiu a aflição, Jesus também sentiu o peso daquele momento, porque ele sabia que o seu tempo de ir à cruz, né, de chegar ao sacrifício, já estava ali, já era a sua chegada. Várias vezes Jesus correu, se escondendo, né, de uma certa forma saindo do meio dos inimigos, porque não era chegado o momento, mas agora era chegado o tempo, era chegado o momento dele. Então o próprio Jesus sentiu, irmãos, o próprio Jesus estava aflito também, sentindo tudo aquilo. Mas é interessante que depois de tudo isso que João registra, dos fatos que aconteceram naquela semana, de tudo que aconteceram naqueles dias, Jesus vem com uma palavra de conforto para os seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração. Turbado é alguém que está preocupado, alguém que está aflito, agoniado, pode até sair de seu juízo. E isto vai lhe causar perturbação. Jesus então se levanta, irmãos, para doar-se aos seus discípulos. Jesus se levanta para doar apoio emocional e espiritual, confortando e instruindo. Jesus hoje também traz, por meio da sua palavra, instrução. O Senhor Jesus se levanta, se doando a minha vida, se doando a sua vida, para que nós sejamos consolados, para que nós tenhamos o nosso emocional também cuidado pelo Senhor, dentro de uma condição, irmãos, em que nós não percamos a nossa fé. O Senhor Jesus é aquele que nos guarda, glória seja dada ao nome do Senhor. E isso entra para as nossas vidas. E é interessante, irmãos, que Tiago, ele faz um registro. Lá no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele disse, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Para nós, toda aprovação, irmãos, ela vai tocar na nossa fé, que é assim confirmada, e então produz um homem desenvolvido em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essas tribulações, elas devem nos proporcionar um lucro espiritual. E agora, qual é o momento? Qual é o momento que vivemos? O momento de termos perseverança no Senhor. Ainda que não vejamos o remédio, o Senhor Jesus é o nosso remédio. Ele era o remédio daqueles discípulos.
Mesmo eles sentindo agora a ausência, já sentindo o desconforto de que o mestre partiria, Jesus estava trazendo uma palavra de ânimos a eles. Então, diante de os últimos fatos, os discípulos ficam com seu coração turbado. E o coração, os irmãos sabem que é uma sede de emoções, é o local onde nós guardamos a fé, sendo diretamente atingida, irmãos, de modo que a alma se torna aflita, como se estivesse passando por uma tempestade. O salmista Davi, no Salmo 42, versículo 5 e o versículo 11, ele pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele dá uma resposta: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa dor, essa perturbação, essa pergunta, muitas vezes nós fazemos diante de Deus e fazemos olhando para dentro da nossa alma, perguntando à nossa alma: por que você está perturbada? Jesus também, como homem, mesmo sendo Deus, mas ali na posição de homem, sentiu essa angústia. Jesus sabe o que nós sentimos. Glória seja dada ao Senhor por isso tudo. Então, Jesus se levantou, Jesus se doou pelos discípulos, e o coração turbado, irmãos, é um coração que precisa ser tocado pelo Senhor Jesus. Então, que hoje, que nesse momento, nós aplicamos desta lição, é que Jesus venha tocar em seu coração, para tirar a angústia, para tirar a aflição, para tirar a ansiedade. Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é uma promessa para nós. Jesus está conosco. E Ele, o seu desejo é que nós guardemos a sua palavra, nós guardemos o seu ensinamento no nosso coração. E, em outras palavras, Jesus está dizendo para nós que nós devemos confiar nele, acreditar nele. Jesus também disse: portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Jesus, irmãos, cuida. Ele cuida das aves que estão no campo, ele cuida da natureza, ele cuida de todas as coisas que são sustentadas nas suas mãos. Se todas as suas obras são sustentadas em suas mãos, significa que nós também somos sustentados nas suas mãos. Aqui em Mateus, ainda no capítulo 6, versos 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha esta pergunta que linda. E em Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo também registra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Que hoje essa palavra entre no nosso coração, para que nós possamos dar ações de graças ao Senhor. E se nós temos problemas, dificuldades, se estamos angustiados, que essa palavra venha nos levar a irmos à presença de Deus em oração. E por meio da oração, confiarmos no Senhor, contarmos a Ele todas as coisas e pedirmos a Ele: Senhor, socorre-nos, Senhor. Estamos preocupados, estamos aflitos. Era assim que estavam os discípulos também. Mas a sua palavra diz: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Nós vamos ver, irmãos, que depositando a confiança no Senhor Jesus, é isso que ele faz na sua declaração, quando ele fala aqui no capítulo 14, no versículo 1, na parte em que ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava dizendo: da mesma forma que vocês creram no Pai, da mesma forma que vocês creram em Deus, da mesma forma que vocês sabem que Abraão foi chamado por Deus, obedeceu, ouviu a voz de Deus,
Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, e eles ouviram, e eles falaram de mim, profetizaram sobre mim, da mesma forma que vocês ouviram ele falar. Creiam agora em mim. Por quê? Porque eu também sou Deus. Porque eu fui enviado, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi prometido, que vim como servo sofredor. O que Jesus estava fazendo nessa declaração é dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. E o eu sou está aqui, o eu sou veio para vós. As profecias se cumpriram. Então o Senhor Jesus estava dizendo: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque vocês podem crer em mim. Vocês podem confiar em mim, porque eu sou Deus. Essa era a declaração do Mestre. Glória seja dada ao Senhor. Ainda que seja pequena a nossa fé, irmãos, o importante é que nós depositemos a nossa fé nele, e não nas coisas, não no sistema, não nas demais coisas, mas que confiemos no nosso Deus. Tudo poderá vir turbar o coração de um discípulo. Seja problema, seja tempestade, ventos contrários, doenças, o luto, mas Jesus está dizendo: continuem confiando em mim. Esse é o único remédio para qualquer pessoa que está desesperada, que está angustiada e que às vezes, irmãos, está até pensando em tomar atitudes cruéis, de até mesmo tirar a cabo a sua própria vida. Por quê? Por causa da angústia que toma, mas que hoje, essa palavra que é a verdade, e a verdade nos liberta, liberte o teu coração, liberte os nossos corações, para que em todo tempo nós consigamos confiar no nosso Deus. Aleluias. E aí, a palavra então vem como um estímulo. No versículo 2, no versículo 3, Jesus faz aí uma promessa de provisão. Ele diz que na casa do meu Pai, na casa do Pai, há muitas moradas. De modo que ele ia preparar um lugar. Ele disse aos discípulos: vou preparar um lugar para vocês. Também havia uma promessa de retorno. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E uma promessa de proximidade: os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esta foi a declaração de Jesus aqui. Jesus já havia se referido à casa do Pai, apontando para o templo. Lá no capítulo 2, versículo 16. Aqui, porém, as casas a que ele se refere já não é física, mas uma casa espiritual. Uma casa onde ele está preparando, onde está preparado para aqueles que são salvos no Senhor. Cristo, então, motiva os discípulos com a esperança da salvação. A única forma de os discípulos desfrutarem da salvação é por meio da morte e por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Então, essa promessa de provisão: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar a vocês e eu prometo voltar a vocês. Glória seja dada ao Senhor. Jesus está nos motivando a vivermos, irmãos, tranquilos no sentido de termos esperança de que todas as suas promessas serão cumpridas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Da mesma forma que a palavra de Deus disse que ele viria, ele veio. Aleluia. Ele veio, nasceu, viveu aqui e morreu por nós, para nos dar a salvação. E aí, fica uma pergunta a nós: como viver tranquilo diante da promessa de Cristo? Como a fidelidade de Deus encoraja você, encoraja a mim, a buscar uma vida santificada? Como isso é possível? Eu deixo isso para a sua reflexão, para que nós possamos refletir um pouco. Essa passagem, irmãos, quando trata sobre a promessa da vinda de Jesus, da volta de Cristo que nós estamos aguardando, e que ele coloca para nós esta esperança, vai nos remeter em Deuteronômio capítulo 1, do versículo 19 ao 33, quando os 12 homens são enviados a espiar a terra de Canaã.
a respeito do momento de passar para a terra prometida. Nós não devemos temer o inimigo. Eles temiam o inimigo. Capítulo 1, versículo 29. Outro fator é que o mundo, irmãos, está submetido a Satanás. João aqui no capítulo 16, no versículo 33, ele declara o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Existe o mundo está aí. Nós vivemos este mundo. Mas, irmãos, temos que ter a confiança no nosso Deus. Ao contrário dos hebreus, que viram a terra prometida, sabiam que estava prometida, tinha tudo em andamento, mas eles não creram na promessa. E por não crerem na promessa, irmãos, não entraram, muitos deles não chegaram, não conquistaram. E nós precisamos ter em nossos corações nos dias de hoje que há uma promessa para nós também. Cristo, irmãos, parte à frente para preparar um lugar para os seus discípulos. Ele foi preparar um lugar para nós. É interessante que a primeira atitude desse lugar preparado foi a cruz do Calvário. Jesus vai à cruz. Jesus anda por aquele caminho do Gólgota. E quando ele chega ali, passa por toda aquela aflição, por todos aqueles julgamentos. Jesus foi julgado, maltratado, cuspiram nele, colocaram nele a coroa de espinhos. E Jesus chegou naquele momento sentindo a dor, e enquanto ele olhava os homens, e aqueles homens perguntando: onde está o teu Deus? Se tu és Deus, desce dessa cruz. Jesus olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus é aquele que nos socorre. O Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele foi à cruz para nos preparar o lugar. Louvado seja Deus. Que essa esperança seja renovada na sua vida hoje. Que essa esperança tome conta do seu coração. Porque ele, irmãos, está querendo nos motivar. Ele está nos motivando pela sua palavra. Sabendo que a nossa esperança está no Senhor, está na vinda do Senhor. Toda a expectativa da igreja apoia-se nessa promessa. Na promessa de que o Senhor virá. Como no início do cristianismo, a volta de Cristo parece ser esperada no futuro relativamente próximo. Sabendo que neste mundo todos nós somos peregrinos. O céu é o nosso lar. O céu é o nosso lugar. Isso significa que ele não nos deixará órfãos, conforme o versículo 18. Ele voltará para nos receber. Essa despedida de Jesus é para o bem dos discípulos. Ele precisava ir. Quando ele disse que era necessário que o grão morresse para que pudesse germinar, para que pudesse vir a dar frutos, era o que Jesus estava fazendo, era o que Jesus estava falando. Eu preciso ir. Para quê? Para que eu possa um dia voltar. Aleluias. Voltar e receber a cada um de vocês. Receber as irmãs, receber os irmãos. Glória seja dada ao Senhor. Receber as crianças, receber os jovens, chamar-nos pelos nossos nomes. Porque hoje nós vivemos aqui, irmãos, como peregrinos nessa terra. Nós não temos que nos apegar às coisas deste mundo. As coisas desse mundo são passageiros. Aqui, irmãos, tudo corrói, tudo se destrói. Aqui, por causa da ganância, a natureza é destruída. Tudo aquilo que Deus criou é afetado pelo homem. Mas, irmãos, aquilo que está no céu, aquilo que está guardado em Deus, aleluia, está guardado para a sua vida, está guardado para a minha vida. O céu, irmãos, é a casa do Pai, onde está o seu trono. Lá está o tesouro que nós estamos ajuntando. Lá está o nosso galardão. Lá está a nossa coroa. Lá é o lugar onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E lá, irmãos, nós entoaremos um novo cântico ao Cordeiro de Deus pelos séculos dos séculos. Glórias ao nosso Deus. No céu não há lugar, irmãos, para um povo que não está preparado. O céu é um lugar para um povo preparado. E é pela graça de Deus que nós poderemos entrar no céu. E tudo isso por quê? Porque o coração do Mestre foi angustiado. O coração do Mestre foi turbado. O coração dos discípulos também foram turbados. E porque o nosso coração, irmãos, também é turbado.
Jesus voltará. Essa é uma promessa. Maranata, Jesus voltará. Vigiai, para que este dia não vos apanhe de surpresa. Ele voltará pessoalmente, ele voltará visivelmente e gloriosamente. Aleluias. Glória seja dada ao nosso Deus. E dando continuidade, irmãos e irmãs, nós vamos ver que a partir do versículo 4 ao versículo 7, nós temos o dilema de Tomé. A pergunta que ele faz é esta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? No versículo 5, ele faz esta pergunta. Jesus havia dito aos discípulos que ele iria partir e eles não poderiam ir com ele, lá no capítulo 13, 36. Agora ele diz que eles sabem o caminho para onde ele vai. Isso provoca então uma pergunta imediata de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? É interessante, né, irmãos? Andando há tanto tempo com Jesus, vendo, ouvindo, conhecendo, e ainda não sabia para onde ia. Para onde Jesus estava indo? Para onde eles iriam? Cristo direciona os seus discípulos para um único caminho que leva ao Pai. A questão foi que os discípulos não compreenderam aquelas palavras. O questionamento de Tomé deu a Jesus a oportunidade de expandir o seu ensino. A ideia era que o mestre iria para o Pai, depois que os discípulos o seguiriam, porque ele é o caminho. Então, porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, a resposta de Jesus é uma das mais importantes declarações registradas nos evangelhos. Inclusive, o pastor Miqueias gravou um vídeo a respeito desse tema no sábado, né? Passando a igreja, dizendo, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 6, Jesus fez essa declaração. Então, o verso 6, ele é central, e ele apresenta esses três substantivos que vão reger a semântica do texto: o caminho, a verdade e a vida. Esses três títulos são ditos de Cristo em referência aos bens que obtemos graças a Ele. Jesus é o caminho, o único caminho seguro para Deus. Jesus é o único caminho seguro para o céu. Ele pessoalmente é a porta, ele é a escada, ele é a estrada, através de quem nós nos aproximamos de Deus. Jesus é a verdade, que alimenta a nossa mente. Sem ele, o homem mais sábio está mergulhado em trevas. E Jesus é a vida que satisfaz a nossa alma. Nele, irmãos, estava a vida. Lá no começo do Evangelho de João, ele já faz essa declaração. E ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Então essa vida, se é abundante, ela não deve ser tirada, ela não deve ser tomada, a não ser que seja por Deus. Mas ela é abundante porque ela não encerra aqui. Ela se dará continuidade na eternidade com o Senhor Jesus. Então interessante que essas declarações elas se entrelaçam, de modo que Jesus é o caminho para Deus. Por quê? Porque ele é a verdade de Deus. E ele é a vida de Deus. Jesus é a verdade porque ele integra a suprema revelação de Deus. Ele próprio é a exposição de Deus. E corretamente chamado de Deus. Aleluia! Jesus, ele é a vida, aquele que tem vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo, a ressurreição e a vida. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Somente por ele, irmãos, ser a verdade e a vida, que ele pode ser o caminho
que leva ao Pai. Tomás Kempis lança luz sobre essas palavras de Jesus quando ele escreve o seguinte: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar. E a verdade em que vocês devem crer. A vida na qual vocês devem pôr esperança. Eu sou o caminho inerrante e a verdade infalível. A vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e tomarão posse da vida eterna. Deus então se revela a todos que creem em Cristo. O que significa, irmãos, a garantia da nossa salvação. Desde agora, Cristo passa a ser reconhecido como Messias, como servo sofredor, conforme Isaías capítulo 53. Vocês têm dúvidas como Tomé? O que faz com elas? O que nós fazemos com as nossas dúvidas? Ore ao Senhor e procure alguém que o ajude a caminhar com mais segurança. Pense nisso. Nós temos que pôr as nossas dúvidas também diante de Deus. E Ele está, irmãos, por meio da sua palavra, nos ensinando, nos mostrando a sua verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Depois nós temos mais um dilema, o dilema de Filipe. Do versículo 8 ao versículo 11, ele vai dizer o seguinte: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Filipe vem agora com essa dúvida, com esta pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Da mesma forma que Moisés, em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 18 a 20, ele diz: rogo-te que mostre-me a tua glória. Então respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E no verso 20 ele acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas isso, irmãos, nunca mesmo seria possível. Como o próprio João já havia ensinado, no capítulo 1, no versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Foi Ele, irmãos, quem revelou o Pai. Aleluia! A questão é que Jesus tinha acabado de falar sobre o assunto em resposta a Tomé. Jesus respondeu apontando a ignorância que Filipe tinha e a visão do Pai. Conhecer o Filho significa, irmãos, conhecer o Pai. Ver o Filho significa ver o Pai invisível. Não se trata de uma visão palpável, de algo que você vai tocar ou ver com seus olhos humanos, mas apenas conhecê-lo por meio da palavra de Deus, por meio das palavras de Jesus. Jesus veio para revelar o Pai a nós. Então Jesus, até então os discípulos não tinham compreendido que aquele que vê Jesus, vê o Pai, pois Jesus e o Pai são um. 3 verdades então são enfatizadas aqui por Jesus. A primeira delas é que Jesus é a declaração do Pai, conforme o verso 7 ao versículo 9. Jesus já havia afirmado: ninguém jamais viu Deus.
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora diz que quem conhece Jesus é que conhece o Pai. E quem o vê, vê também o Pai. Jesus é a exegese dele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquanto, irmãos, nele habita corporalmente toda a plenitude na divindade. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. A segunda declaração é que Jesus é o arauto do Pai. O que significa Jesus como arauto do Pai? Jesus não apenas é um com o Pai, mas também o porta-voz do Pai. O que ele fala não fala por si mesmo, mas fala por parte do Pai. As obras que ele realiza, não realiza por si mesmo, mas as faz pelo poder do Pai. O Pai permanece no Filho, o Espírito realiza por si mesmo, mas as faz pelo poder do Pai. As obras, irmãos, que ele realiza, não as realiza por si mesmo, mas as faz pelo poder do Pai. O Pai que permanece no Filho, o Espírito habita com ele. O Pai e o Filho, ambos, farão morada. Aleluias. Morada juntos. E a terceira, Jesus é o agente do Pai. A evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Ele é o agente do Pai. Ele é o verbo criador. O Pai e ele trabalham até agora. Então nós vamos agora ver a solução de Cristo, do capítulo 14, do verso 12 ao 21. Os discípulos são colocados então como instrumentos para a obra. Os discípulos, Jesus vai falar aqui sobre a questão da oração. É um dos melhores remédios para um coração perturbado. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus nos faz ficarmos satisfeitos. Jesus nos ensina 3 princípios, irmãos, sobre a oração aqui. Mas antes de nós falarmos sobre a oração, existem 2 visões aqui diferenciadas a respeito dessa declaração de Jesus. No versículo 12, ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Jesus estava dizendo que os discípulos fariam obras maiores do que ele. Nós temos 2 visões diferentes. Uma é a visão mais abrangente, que colocada por Augusto Nicodemos, por exemplo. Ele diz que estas obras são continuam sendo obras de Cristo. Ele também diz que são realizadas pelo Espírito Santo. Ele também diz que elas viriam após a partida de Jesus. E considera que sinais parte do todo, que os sinais são parte do todo. As obras também são maiores do que os sinais. E que nas obras está o pregar, o ensinar, o ministrar aos pobres e fazer milagres. Numa outra visão mais específica, colocada por William Hendrickson e F.F. Bruce, até mesmo outros teólogos, esse sentido de que os discípulos fariam obras maiores do que ele fez, está no sentido, não está nos milagres realizados pelos apóstolos, mas Cristo se referindo ao maior número de discípulos. Maiores obras significaria mais conversões, obras de caráter mais elevado, obras de maior escala. Cristo não é um serviçal, colocado como alguém que pede e Deus tem que fazer, Jesus tem que fazer naquele momento. Agora, diante das 2 declarações, tudo, irmãos, algo que está em conformidade entre os teólogos é que tudo é conforme a vontade e o critério de Cristo. Então, eu deixo a vocês esses 2 posicionamentos. Para mim, as maiores obras estão naquilo que Jesus
ordenou que fizéssemos. Saíssemos e pregássemos a todo mundo, a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os sinais e todas as maravilhas que acontecem no decorrer desse caminho faz parte das obras do Senhor. Mas a maior obra seria justamente o fato de Jesus ter ali ganhado, levado a palavra, ensinado aqueles que haviam se convertido, que depois nasceu a igreja ali em Jerusalém. A igreja nasce e então essas obras se tornam maiores quando a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor é proclamado. Glória seja dada ao Senhor. Então aqui Jesus dá 3 pontos importantes sobre a oração. Que nós devemos orar com fé, então para fazermos as obras do Senhor. Nós devemos orar em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que as obras são realizadas, há a participação dele. O homem não tem poder, o homem não pode fazer, o homem não realiza nada, somente o Senhor. E nós devemos orar em obediência amorosa. Por quê? Se nós não estivermos em obediência à palavra de Deus, irmãos, não adianta orar. O que nós precisamos primeiramente é estar em obediência, porque o Pai ouvirá aquele que está em obediência. E é isso que se declara aqui no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse, ame-me. Se você guardar o meu mandamento, você está amando a minha presença, amando a minha obra por você. Depois nós temos o Espírito Santo como ajudador para a execução dessa obra. Do versículo 15 ao versículo 21, nós veremos as promessas da igreja na vida dos servos de Deus. Ele está para nos ajudar. O Pai, o Senhor Jesus foi ao céu e ele disse, eu vos enviarei um Consolador. Então, a promessa de Jesus revela o ministério do Espírito Santo como ajudador semelhante a Jesus. Hoje, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos lembra todas as coisas. A palavra diz que o Espírito Santo é o Consolador permanente na vida dos discípulos. Ele é permanente na sua vida. Mantenha comunhão com ele, mantenha comunhão com o Espírito Santo, porque ele está vivendo em você. O Espírito Santo é a fonte da verdade. Glória seja dada ao Senhor. No versículo 17 diz, o Espírito da verdade, ele não é de engano, ele não é de mentira, ele que o mundo não pode receber, irmãos, porque não o vê, nem o conhece, vós é que o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. O Espírito Santo é uma certeza, ele desceu, aleluia, ele se manifestou no dia de Pentecostes, e todo aquele que recebe o Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo. Esse Espírito é consolador, fala com ele está em você, ele está se revelando a você nesse momento, ele está esclarecendo para você nesse momento, se há algum tipo de dúvida. O Espírito de Deus habita em vós. E o Espírito Santo é também uma companhia para não ficarmos órfãos. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi. Esse era o sentimento dos discípulos. Poxa, o mestre vai para onde? Para onde ele vai? Nós, às vezes, irmãos, quando nos desligamos, ficamos entristecidos, ou nos afastamos da verdade, nos afastamos da presença de Deus, sentimos como se estivéssemos órfãos. Estamos órfãos, mas o Senhor não nos deixou órfãos. O Espírito Santo habita em você, ele está com você, ele está confrontando-nos pela sua palavra, exigindo muitas vezes de nós que sigamos, irmãos, em todo momento a palavra e tenhamos a comunhão com ele, com Deus. Glória seja ao Senhor. Por isso, ele não te deixou órfão. Glória a Deus. E nós temos aqui mais um dilema, o dilema de Judas, onde ele faz a seguinte pergunta: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, nesse trecho, o questionamento de Judas, e esse não é o Iscariotes, é sobre a manifestação ou a revelação de Cristo. Notem que outra vez muda o interlocutor. Tomé foi o primeiro, Filipe, agora Judas. Nessa sequência, Jesus aponta 2 tipos de pessoas: aqueles que são obedientes e aqueles que são
desobedientes. Versículo 23, versículo 24. O salvo é identificado pela obediência que implica em amor do Pai, enquanto o ímpio é identificado pela desobediência. Portanto, eles não têm o consolo, irmãos, e a instrução do Espírito Santo. Obedeça ao Senhor, porque Ele lhes trará as instruções. Ele se manifesta naqueles que estão na luz, não naqueles que estão nas trevas. Ensinará a vocês todas as coisas, e Ele fará com que se lembre de tudo o que Jesus disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar da palavra do Senhor. Cabe a nós aprender e obedecer. Cabe a nós aprendê-la e obedecê-la. Quanto você tem aprendido e obedecido? Esta é uma palavra de reflexão. O quanto nós temos aprendido do Senhor e obedecido ao Senhor. Esse era um dilema de Judas. O Senhor não se manifestou ao mundo, Ele se manifestou a nós, a sua verdade. Glória a Deus. E, para finalizarmos, irmãos, vamos caminhando aqui para a sentença que Cristo dá. Jesus conclui, então, essa sessão demonstrando agora uma alegria. E eu espero que você, neste momento, nesta manhã, receba a alegria do Senhor. Que você seja cheio da paz do Senhor. Conforme Colossenses 3, capítulo 15, Filipenses 4, 7. Em contraste com a perturbação que os discípulos naquela ocasião estavam vivendo. Na sequência, Jesus lembrou da necessidade do seu sofrimento. Não havia nenhuma autoridade do diabo contra Jesus. Ao contrário, ele é suspeito a Cristo. No entanto, Satanás feriria ao calcanhar de Jesus, conforme Gênesis 3,15, a figura da morte na cruz, mas ele teria sua cabeça esmagada. A figura da vitória de Cristo sobre a morte na cruz foi a ressurreição. A morte de Jesus é a maior figura do amor de Cristo pelo Pai. A paz, então, irmãos, John MacArthur coloca a paz como consoladora que estará em nós. Conforme o versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha Jesus dando a paz. A paz, irmãos, a natureza dela é deixo-vos a paz. A fonte da paz, a minha paz, ela vem de Jesus. Ele vos dá. O contraste da paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Ele a dá a nós. E a perseverança da paz, não se turbe o teu coração, nem se atemorize, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta hora. O Salvador virá para juntos de nós. Versículo 28, versículo 29. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. O Salvador virá para junto de nós, e o inimigo será derrotado para o nosso benefício. Então, irmãos, diante desta lição, é interessante nós pensarmos que, mesmo diante de todo o cenário de tribulação, de angústia, de perturbação, o nosso Jesus tem paz. Ele traz paz aos nossos corações, a nossa paz está na confiança do Senhor, que o Senhor virá nos buscar, de que hoje nós temos a presença do Espírito Santo, ela é real, ela é viva, ela é eficaz. Se você não teve uma experiência ainda, dobre o teu joelho, clame a Ele e você sentirá a presença dEle na sua vida. Nós entendemos o significado do ministério do Espírito Santo. Nós sentimos-nos gratos pelos benefícios da ação do Espírito Santo e aprendemos do Espírito a obedecermos a palavra de Deus como prova de amor a Ele. Graças a Deus por tudo isso. Espero que os irmãos tenham entendido
Desculpe-me pelas falhas. Quero mandar desde já um grande abraço a toda a comunidade, a toda a Igreja ADU, desde os mais novos até os mais idosos. Nós estamos com saudade de todos vocês e em breve nos veremos juntos congregando para a glória de Deus. Nesse momento eu só peço que você feche os teus olhos 1 minuto e nós oraremos. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta aula. Te peço que aí, Senhor, onde estão os teus filhos, Pai, nos seus lares, que o Senhor os visite agora, conceda aos seus corações a paz, Senhor. A paz que tu não dás ao mundo e que não vem do mundo, mas a paz que vem do Senhor. Aleluias. Assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. A paz do Senhor.